de saúde serão obrigados a fornecerem contraceptivos de forma implantados a partir de setembro. E você vai ver também. Governo federal lança pacote de medidas para ajudar empresários contra o tarifaço. A Lesc se preparando para levar os pedidos do Estado para a COP30. Ligações com prefixo 0303 de canais de telemarketing não existirão mais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Tempo firme em toda Santa Catarina, embora o vento geladinho, né? Temperatura na casa dos 18 graus, sensação térmica no vento, perto dos 16, 14, em algumas regiões mais descampadas. O pessoal que está mais em prédio, assim, no centro da cidade, não está sentindo tanto, mas quem está em área descampada está sentindo o vento gelado bater na orelha. Mas a temperatura deve continuar assim, gente, com finais de tarde mais gelados, início da noite também. Hoje uma nova frente fria começa a atuar no estado e pode trazer chuvas de ocasião até o próximo domingo. Então a gente fica de olho, nada de alarmante, mas que faz parte do inverno que a gente está vivendo. E tem essa queda de temperatura hoje à noite, amanhã pela manhã, nos termômetros marcando aí por volta dos 5 graus. Então, aquele que a gente está falando, né? Caldo de galinha não faz mal a ninguém, cobertor também não, touca, luva, meia, o que você quiser para se aquecer. O importante é estar protegido das baixas temperaturas. 1h18, o governo anunciou um pacote bilionário para ajudar as empresas exportadoras a enfrentar as consequências do tarifaço dos Estados Unidos, além de dinheiro para empréstimo. O pacote prevê que os governos comprem produtos que seriam exportados e descontem impostos de alguns setores. A medida provisória cria uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas brasileiras prejudicadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A sobretaxa de 50% atinge produtos como café, madeira, carnes, pescados e frutas, setores estratégicos da pauta exportadora nacional. Segundo Lula, a medida é uma resposta para preservar empregos e abrir novos mercados diante de uma decisão que, segundo ele, não tem fundamento comercial e representa uma tentativa de enfraquecer o multilateralismo. Posso dizer para vocês que não é comercial. Posso dizer para vocês que não tem um fundo comercial disso. Eu acho que existe por trás disso uma necessidade muito grande de destruir uma coisa chamada multilateralismo, que é o que permitiu que o mundo tivesse um comércio mais equilibrado, uma coisa mais harmônica. O plano de contingência foi elaborado pelo vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a partir de reuniões com empresários e representantes dos segmentos atingidos. Além do crédito emergencial, o pacote inclui mudanças no Fundo de Garantia à Exportação, permitindo que o fundo não apenas ofereça garantias, mas também recursos diretos às empresas. O governo também prevê compras públicas para absorver parte da produção que perderá espaço no mercado americano. Representantes do governo classificaram a medida norte-americana como injusta e desproporcional. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chamou o tarifaço de chantagem e responsabilizou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro por contribuírem para o desgaste diplomático que culminou nas novas tarifas. O Brasil e o mundo são testemunhas de que esta situação, que consideramos uma verdadeira chantagem, foi provocada por aqueles que tentaram abolir o Estado democrático de direito e agora respondem por seus crimes perante a lei e a justiça. Já Alckmin ressaltou que entre os 10 produtos mais exportados pelos Estados Unidos ao Brasil, 8 entram no país sem pagar imposto, o que reforçaria a falta de justificativa para a decisão americana. Nós tivemos em exportação do Brasil para os Estados Unidos, um crescimento de 4,6%, de janeiro a julho. E dos Estados Unidos para o Brasil, 12,7%.
um superávit impressionante, quase 3 vezes maior nesses primeiros 7 meses. Nosso crescimento de exportação cresceu menos de 5% e o deles cresceu quase 13%. Portanto, não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil está sendo punido por ser mais democrático do que o seu agressor e que a retaliação não encontra respaldo na lógica econômica. Ele defendeu que a resposta brasileira seja firme, mas também estratégica, preservando o espaço para o diálogo. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. O impacto das tarifas preocupa diretamente setores como o café, que pode perder cerca de R$1 bilhão apenas em Minas Gerais, a indústria de madeira, que exporta metade da produção para os Estados Unidos, o segmento de carnes, com estimativa de prejuízos de US$1 bilhão, além de pescados e frutas, fortemente dependentes do mercado americano. Enquanto busca na Organização Mundial do Comércio a reversão das tarifas, o governo brasileiro articula a abertura de novos mercados com negociações avançadas com China e Índia. E olha só, gente, também por aqui no estado, o governador Jorginho Mello anunciou o pacote de R$435 milhões em medidas emergenciais para apoiar os setores da economia catarinense mais prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. As ações do governo de Santa Catarina têm como objetivo preservar empregos, garantir competitividade das empresas e assegurar a manutenção das operações industriais mais atingidas pela nova política tarifária norte-americana. Cerca de 73 mil postos de trabalho devem ser protegidos por essas medidas. O pacote será dividido em 3 ações. A liberação de crédito acumulado de exportação, dividido em 3 meses, postergação, ou seja, para depois, do pagamento do ICMS por 60 dias durante 3 meses, que é um imposto que pesa para o empresário, o financiamento emergencial por meio do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Estado. Em contrapartida, as empresas atendidas deverão concentrar esforços para manter os postos de trabalho, contribuindo assim com a estabilidade econômica de Santa Catarina. Ou seja, tem empréstimo, vai ter aí o ICMS um pouquinho mais para frente para pagar depois, e tudo isso para preservar a folha, os empregados, a máquina girando aqui no estado. Vamos ver como que isso vai se comportar, porque o empresário pegar empréstimo, ele tem que pagar. Por mais que os juros sejam menores, condições mais facilitadas de pagamento, vai ter que pagar. Se não vende, não paga. Então, vamos ver como é que esses aportes, tanto do governo federal quanto do governo estadual, vão funcionar nesses pacotes emergenciais para esses setores afetados com o tarifaço dos 50%. Tem muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte, a gente vai acompanhar. E o Brasil, gente, perdeu em 40 anos 111 milhões e 700 mil hectares de áreas naturais que foram destruídas e transformadas para outros usos. Isso equivale a 13% de todo o território nacional e é superior à área da Bolívia, por exemplo. Os dados são do novo relatório da MAP Biomas, organização focada em estudos sobre o uso da terra como base e imagens de satélite. O Brasil perdeu, entre 1985 e 2024, 111 milhões e 700 mil hectares de áreas naturais, o que equivale a 13% de todo o território nacional e a uma área maior que a Bolívia. Os dados fazem parte da coleção 10 do MAP Biomas, lançada em Brasília. O relatório mostra um processo acelerado de ocupação do solo, impulsionado pelo avanço da agropecuária e agravado por eventos climáticos extremos. As formações florestais foram as mais afetadas. Quase 63 milhões de hectares desapareceram, o que representa uma redução de 15% ou uma área maior que a Ucrânia. E o Cerrado vem em seguida, com 37 milhões e 400 mil hectares perdidos, uma baixa de 25% em extensão,
superior à da Alemanha. Segundo o coordenador-geral do MapBiomas, Tasso Azevedo, a intensidade da ocupação registrada nas últimas 4 décadas não tem precedentes. Além da perda de vegetação, o país também reduziu cerca de 12% das áreas alagadas e úmidas no período, o que corresponde a cerca de 100 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao estado de Pernambuco. O Pantanal foi o mais afetado, enquanto a Mata Atlântica registrou aumento devido à construção de reservatórios. O pesquisador afirma que os números evidenciam a urgência de políticas públicas capazes de conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, priorizando a restauração de biomas degradados e o controle do avanço sobre áreas naturais ainda preservadas. A seguir, fim das ligações com identificação 0303. Gente, olha só, comer fora de casa ou pedir para entregar a comida está ficando cada vez mais caro, segundo aí os planos, né? Porque a culpa é do preço do prato, que subiu mais do que o salário das pessoas. A alternativa talvez seja aprender a cozinhar. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, divulgada nesta semana, apontou que 63% dos moradores da região metropolitana de São Paulo já deixaram de pedir comida por aplicativos de delivery devido aos preços elevados. O levantamento, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ouviu 2.000 pessoas em cidades como São Paulo, Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, Barueri, Diadema e São Caetano do Sul. Segundo o estudo, 74% dos entrevistados afirmaram que os pratos vendidos nos aplicativos costumam ser mais caros do que aqueles oferecidos no salão ou no balcão dos estabelecimentos. Apesar disso, 68% disseram não saber que os restaurantes pagam taxas que variam entre 12% a 27% para as plataformas, valor que, em grande parte, é repassado ao consumidor final. A pesquisa também ouviu 500 proprietários e gestores de bares e restaurantes da região. Entre eles, a maioria acredita que seria possível oferecer preços mais acessíveis no delivery, caso as taxas cobradas pelas empresas fossem menores. Essa percepção reforça um ponto de tensão na relação entre comerciantes e plataformas. Mesmo com a alta nos valores, o serviço de entrega segue sendo visto como uma facilidade indispensável para muitos consumidores, já que 91% dos participantes disseram considerar o delivery um recurso importante no dia a dia, especialmente pela praticidade de receber comida pronta e outros produtos a qualquer hora. Diante desse cenário, empresas do setor têm buscado lançar plataformas alternativas, com taxas reduzidas para os estabelecimentos, na tentativa de aumentar a competitividade e reduzir o domínio das principais marcas que operam no mercado de entregas. E olha só, gente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a famosa ANS, determinou que os planos particulares terão que oferecer implantes contraceptivos hormonais na cobertura obrigatória. Ele é popularmente conhecido como Implanon. O procedimento também foi aprovado recentemente para o uso do Sistema Único de Saúde. Após o levantamento do Ministério da Saúde, a opção foi considerada vantajosa em relação aos demais contraceptivos em relação à longa duração, onde agem no organismo por até 3 anos e eficácia alta. A cobertura assistencial para todas as pessoas entre 18 e 49 anos na prevenção da gravidez não desejada passará a ter cobertura obrigatória a partir do dia 1º de setembro. A Agência Nacional de Saúde também aprovou, em reunião no início do mês de agosto, a inclusão do rol de procedimentos da radioterapia de intensidade modulada para tratamento de pacientes adultos com tumores no canal anal. A tecnologia passa a ter cobertura obrigatória dos planos de saúde a partir de 1º de setembro. Outro procedimento analisado foi o transplante de membrana amniótica
procedimento para tratar pacientes com queimaduras de pele, mas nesse caso, a ANS decidiu adiar a inclusão por causa da necessidade de ajustes na estrutura do Sistema Nacional de Transplantes e no funcionamento do Banco de Tecidos, e para que haja atualização do regulamento técnico do protocolo clínico de diretrizes técnicas por parte do Ministério da Saúde. E olha só, gente, falar em saúde, a Secretaria de Saúde de Cocal do Sul vai reforçar a participação da comunidade nas doações de sangue com duas novidades. Primeiro, o transporte gratuito até o Hemosc e a capacitação das agentes comunitárias de saúde para incentivar os moradores. A primeira viagem já está marcada, é para o dia 1º de setembro, quando uma van vai levar os voluntários até o Hemocentro Regional de Criciúma. Durante a semana, as agentes comunitárias estão participando de um treinamento no Hemosc por meio do programa Rede Solidária, que busca criar uma rede de apoio comunitária para ampliar a cultura da doação. O vínculo, próximo das agentes com a população vai facilitar a criação de uma lista de interessados e, conforme a demanda, as viagens podem até ocorrer mais vezes por mês. Boa iniciativa da secretária Giovana Galato, do município de Cocal do Sul, trazendo mais para perto essa questão da doação de sangue, Nós temos municípios aqui na região e principalmente do extremo sul, município de Turvo, que é o município por habitante que mais tem doadores de sangue no Brasil, isso mesmo. E eles costumam fazer bastante rodas de conversa, bastante idas ao Hemosc para sempre estar suplementando o banco. Boa iniciativa, tomara que apareçam bastante doadores. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, revogou a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem um grande volume de chamadas telefônicas, independentemente do motivo, identificarem suas ligações pelo meio do prefixo 0303. A utilização dos números de identificação 0303, de acordo com os recursos movidos por entidades assistenciais, entre outras, produziu uma estigmatização da chamada, onde induzia as pessoas não atenderem, onde deu a ideia à população de que qualquer chamada originada de um número 0303 seria inoportuna. A flexibilização das normas em vigor foi aprovada no último dia 7, em resposta a recursos da petição das entidades como a Legião da Boa Vontade e também a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, as organizações como o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis, Celular e Pessoal, e também empresas, incluindo imobiliárias digitais. Por outro lado, o Conselho da Anatel diminuiu o prazo de adesão das grandes originadoras de chamadas telefônicas ao sistema de autenticação das ligações. Um dos processos do serviço de origem verificada, as empresas terão 90 dias para se adequarem à medida, contando a partir da publicação da decisão. O processo de autenticação assegura o rastreio do tráfego telefônico, fornecendo informações precisas sobre o uso da rede. A medida permitirá à Anatel monitorar em tempo real as empresas que realizam mais de 500 mil chamadas mensais, facilitando o combate a eventuais abusos. O ato 12.712 exigia a autenticação dos terminais usados por empresas ou originações que fizessem mais de 100 mil chamadas diárias, ou seja, ao menos 300 mil mensais. Mas, de acordo com o Conselho da Anatel, a revisão do volume para 500 mil ligações mensais foi feito. As prestadoras de serviço de telecomunicações que gerarem um fluxo menor de chamadas têm até 3 anos para se adaptarem através das redes de autenticação integral do tráfego telefônico, com exceção de novas empresas, que já devem iniciar suas atividades com recursos devidamente implementados. 1h37, a seguir, a Lesc começa a elaborar o relatório que será entregue na COP30. De
volta com o nosso Informe Região. Olha só, gente, a Jornada pelo Clima começou aqui no estado, com as conferências regionais da COP30, e a primeira foi realizada sobre o meio ambiente, né? A primeira foi realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e na cidade de Lages, através dos trabalhos abertos pela UDESC, na Serra Catarinense. A intenção é elaborar um relatório, né, colher as informações, as propostas estaduais e para fazer aí a inscrição na COP. Ao todo, 5 cidades vão receber as conferências regionais: Lages, Joinville, Criciúma, Florianópolis e Chapecó. A Jornada pelo Clima começou no estado com as conferências regionais da COP30. Realizada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os trabalhos foram abertos na UDESC em Lages, na Serra Catarinense. A intenção é colher propostas que vão fazer parte de um relatório estadual. Uma das coisas que mais apareceu foi a necessidade de se pensar em captação de recursos para que as iniciativas ambientais elas aconteçam, para que as adaptações climáticas elas aconteçam, para que as ações voltadas à proteção ambiental aconteçam. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas acontece em novembro, em Belém do Pará. A realização do evento, na entrada da maior floresta tropical do mundo, traz a urgência de proteger esse bioma ameaçado. Referência em desenvolvimento sustentável, Beto Veríssimo, enviado especial da COP30, falou sobre o papel do Brasil nesse movimento. Nenhum outro país do mundo tem tanta floresta em pé e tem tanta capacidade de absorver carbono plantando floresta novamente. E o plantio de floresta tem um benefício ambiental absolutamente inquestionável. Ele também é uma atividade bastante empregadora e, portanto, tem muitos benefícios sociais envolvidos e é uma atividade economicamente muito competitiva nessas regiões que já foram desmatadas, em que as atividades econômicas que estão lá têm pouca rentabilidade, principalmente no caso da Amazônia, o tema de pecuária. Entidades e instituições trouxeram exemplos que foram usados de forma local com a intenção de ampliar o que deu certo. A gente vai apresentar a experiência desse fundo na perspectiva de que a Mata Atlântica, que é um bioma que está muito à parte nessa discussão, só se falam nas florestas tropicais, na Amazônia, né? Mas sim, né, a nossa Mata Atlântica carece de um fundo específico também, ou de recursos para implementar essas práticas sociais e tecnológicas de mitigação dos impactos ambientais, né? Nós não estamos mais falando aquele discurso de o futuro dos nossos filhos, não, nós estamos falando do nosso presente, né? Então, as questões relacionadas à descarbonização, as questões das novas energias alternativas, de diminuição de gases de efeito de estufa e também da viabilidade de sistemas de produção que, ao mesmo tempo, respeitem os princípios do meio ambiente, também integrem e dê boas condições de vida à população. Quem também participou da primeira conferência regional foi Luciana Abad, coordenadora geral de mobilização da presidência da COP30. Para ela, está na hora de transformar as ideias em ações concretas para garantir um futuro mais sustentável. Muito já se foi discutido sobre clima e a ideia agora é que a COP do Brasil seja lembrada como a COP da implementação. Toda a negociação já foi colocada na mesa, tudo foi muito bem debatido, mas agora a gente precisa virar esse jogo e colocar em ação tudo que tem sido discutido desde o Acordo de Paris. Ao todo, 5 cidades vão receber essas conferências regionais: Lages, Joinville, Criciúma, Florianópolis e Chapecó. Esses encontros são uma espécie de preparação para o simpósio estadual, que vai aprovar um relatório que vai ser encaminhado à presidência da COP30. Na Serra Catarinense, a primeira conferência trouxe debates importantes para serem levados à Conferência das Nações Unidas, que deve reunir mais de 40 mil pessoas de quase 200 países. A gente percebeu aqui, existe um déficit desses espaços de escuta, né? E discussões. As pessoas falavam, poxa, que bom que a gente conseguiu reunir essas pessoas para fazer essa discussão. E, inclusive, motivando elas a fazerem pequenas ações locais, né?
Então, se a gente não faz, de repente pode passar em branco como passaram todas as outras COPs sem um debate local. Então, certamente o Parlamento Catarinense, a Assembleia Legislativa, a Escola Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente acertaram em fazer essas 5 atividades num tempo muito curto, obviamente, em 2 meses, mas muito assertivo porque vai dinamizar o território, a região, para que participe dessas discussões. O próximo encontro será realizado no dia 20 de agosto em Joinville, no norte catarinense. E aí depois vem para Criciúma. E hoje, inclusive, no Bom Dia Ministro, com a ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, a nossa colega da Rádio Cidade em Dia, a Manuela, ela fez uma pergunta muito pertinente à ministra Marina Silva sobre as questões das áreas do carvão aqui em Criciúma, né? Não só em Criciúma, como na região sul, e também a questão da transição energética que está acontecendo, e a gente faz parte de todo esse ambiente das áreas que foram mineradas, que estão aí, né? Que muitos ainda querem construir, querem usar essas áreas, e tem a famosa ACP do carvão, que está presa lá no Senado, que não vai para frente, não vai para trás, já entra deputado, sai deputado, todo mundo quer senador. Liberar essa pauta e nunca sai. Tem um monte de lugar aqui em Criciúma que você vai. Siderópolis, o prefeito, semana passada, esteve aqui e falou também sobre essa fase, né, da CP do carvão que não desenrola para que algumas cidades tenham mais desenvolvimento. Então, hoje foi questionada a ministra Marina Silva sobre isso, falou, né, sobre a questão da transição energética, a saída do carvão para a energia mais limpa, enfim, a conservação de empregos, mas principalmente do meio ambiente, batendo muito na questão ainda do aquecimento global, essas coisas todas, mas efetivamente para a gente não deu nenhuma resposta, mas foi bem indagada hoje pela colega, a ministra. 1h49. O Criciúma hoje, gente, rapidinho, antes de encerrar, apresentou oficialmente, inclusive vai ter apresentação daqui a pouco, às 4h30, na sala de imprensa Clésio Búrigo, mas fez a apresentação no site, já lá, feliz da vida, até com vídeo do lateral Léo Maia. Léo Mana, desculpa, não é Maia, Mana. Léo Mana, que vem emprestado do Corinthians. Né, tava uma negociação aí, ele não vem, ele vem, porque não sei o quê, então, no final das contas, ó, Criciúma carimbou, ele tá aí, lateral direito, vai ser apresentado oficialmente na entrevista coletiva agora às 2h30 da tarde. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira, lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo aqui as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, 7 Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira. E lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Até amanhã. Tchau!